Boa noite, gente. Eu estou mostrando isso aqui, ó, que é uma pousadazinha aqui, ó. Que ele vai fazer. Esse mais largo é os quartos, esse mais estreito é os banheiros, né? Vai fazer até aqui no final aqui, ó, pra vocês verem aqui. Ah, aí tá indo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, né, aqui, ó. Vai ser quarto e banheiro. Esse estreitozinho aqui que vocês estão vendo é banheiro. Esse mais largo é quarto, gente, né? Fazer pousadazinha, né? Vai ser bonito, gente. Aí ali, gente, é o restaurante. Lá, aquele alto que vocês estão vendo lá é o restaurante. Lá em cima ali, ó. Aqui é o quarto que eu vivo, né? Aqui é Lupe, que tá aqui mais ele aqui, ó. Aí ali, gente, eu botei o fogão lá fora, pra vocês verem aqui, ó. Fogão lá fora, o Lupe tá aqui mais eu aqui, ó. Né? De boa noite, Lupe. Aqui, quieta. Aqui mais eu. Galera, curta, comente, compartilhe, me siga aí.